Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos acolher nessa noite de hoje. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso diálogo, eu gostaria de convidar todos para uma palestra que vai ter no dia 29 de setembro, numa sexta-feira, às 20 horas, no auditório da UPF, Campus Sarandi. É com o Dr. Fábio Franck, e o tema é Saúde e Espiritualidade. A gente reforça o convite a todos os que aqui estão presentes, e a gente pede que estendam esse convite a todos aqueles que vocês conhecem. Ela vai ser uma palestra pública fora da casa espírita. Então, é bem interessante para quem não conhece a doutrina, começar a compreender um pouquinho mais. E o tema é um tema extremamente relevante, saúde e espiritualidade. Fica o convite a todos. Vamos orar. Então, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo aos amigos espirituais aqui presentes que nessa oportunidade feliz possam essas mãos amigas do plano invisível da vida trazer a cada um de nós fluidos de paz, de bem-estar, de conforto espiritual, de controle emocional. Que os queridos amigos que aqui atuam em nome de Jesus permaneçam conosco e que possam orientar no campo das nossas emoções aquilo que dentro de nós precisa de mais atenção, mais cuidado, para que possamos, ante as reflexões que faremos nessa noite, apreendermos o conteúdo integral dentro de nós, para que possamos sair daqui melhores do que já estamos, contando com esse conteúdo divino no arcabouço dos nossos sentimentos. Sê conosco, Jesus, é o que te pedimos e é pelo que já te agradecemos. Que assim seja. Qual é a nossa missão na vida? Quem de nós nunca se perguntou? E para a gente começar essa reflexão, eu gostaria de caminhar junto com vocês, começando numa pequena e simples analogia. Vejamos essa imagem. Uma flor. Mas ela não está uma flor num canteiro cheio de flores. A gente vê uma flor na frincha de uma calçada. Um local em que ela naturalmente não deveria estar. Mas aí a gente se pergunta, por que ela nasceu ali? Por que ela floresceu ali? E fazendo essa analogia com a flor, a gente compreende que a flor, ela se fez flor porque ela entrou em contato com a sua origem. Qual é a origem da flor? Florescer? Florescer é a base da flor. Ela entra em contato com a sua origem, que é o solo, e ela sabe o que ela precisa realizar. O solo dá à flor esse impulso de crescimento e faz com que ela lembre, no sentido figurado, logicamente, que ela é flor. E esse contato com o solo, fazendo com que ela se lembre que ela é flor, basta para ela. E ela floresce. Caminhando agora para dentro de nós. Se a flor, que não tem nem instinto ainda,
ela tem só sensações. Entrando em contato com a sua base, ela compreende a que veio. Qual seria a nossa origem? Qual é a nossa origem de criaturas humanas? E quantas vezes a gente já se perguntou: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Que são as grandes perguntas filosóficas que movimentam a humanidade desde sempre. E que hoje, com a claridade da doutrina espírita, nós encontramos as respostas para esses questionamentos que vão nos dar o suporte, a base, o baluarte para que a gente entenda qual é a nossa origem. Quem eu sou? O que a doutrina espírita nos diz? Somos um espírito temporariamente encarnados num corpo de carne. De onde nós viemos? Do plano espiritual. E onde começa esse tal plano espiritual? Da ponta do nosso nariz em diante. É plano espiritual. Para onde eu vou? Depois dessa caminhada aqui na Terra, retorno ao plano espiritual, que é de onde eu vim. E por que eu estou aqui? O que nos diz a doutrina espírita? Estamos aqui para crescer, aprender, desenvolver virtudes, melhorar a nós mesmos e ao núcleo em que nos encontramos. E então a gente vai compreender que a nossa origem é uma origem divina, porque ela não é uma origem da Terra. E aí, em sentido figurado, nós podemos também dizer que somos filhos da luz. Porque quando a gente compreende a nossa origem, em algum momento a gente tem que compreender que nós fomos manipulados por mãos divinas. O hálito de Deus já esteve em nós. Nós somos criados por Deus. Somos espíritos temporariamente aqui em processo de evolução. Somos imortais. Que coisa maravilhosa! As mãos de Deus já estiveram em nós. E o seu amor prossegue em nós. E se nós somos filhos da luz, nós descobrimos a nossa origem, nós podemos seguir aquilo que o apóstolo Paulo recomendava às comunidades cristãs da época. Quando ele escrevia as cartas aos cristãos, ele orientava: andai na terra, mas andai na terra como filhos da luz. E nós vamos encontrar num texto de Emmanuel, que encontra-se no livro Vinha de Luz, uma dissertação sobre esse tema abordado por Paulo. Andai como filhos da luz. E em determinado momento, Emmanuel vai dizer o seguinte: somos filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, incontestável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Olha que interessante. A luz não formula exigências para dar. Ela dá de si mesma. Afasta sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Então, se o papel da flor é florescer, qual é o nosso papel como filhos da luz? Iluminar. Iluminar dentro de nós e permitir que essa luz que vai iluminando dentro saia de nós e ilumine quem está pertinho.
Para quem sabe, num futuro, iluminar um pouquinho mais longe, porque aí a luz já vai estar um pouquinho maior. E Joana de Ângeles, no livro Gratidão, a Psicologia da Gratidão, ela traz um apanhado de Paulo numa percepção muito interessante. Ela fala em determinado trecho do livro que o apóstolo Paulo afirmava que se comportava da mesma forma, quer estivesse coroado de alegrias, quer experimentasse o cárcere e a provação. Isso porque o sentido psicológico de sua vida era servir a Jesus. E onde se encontrasse, conforme estivesse, nada lhe constituía impedimento para prosseguir na vivência do seu significado emocional. Na alegria, demonstrava gratidão pelas bênçãos, e na dor, ainda agradecia por poder confirmar a grandeza de sua fé e de sua entrega. Olha o pulo que Paulo deu quando compreendeu o sentido da sua vida, o significado de estar na terra. E olha que significado gigante ele tinha: servir a Jesus. Qual é o sentido emocional, qual é o sentido psicológico das nossas vidas? Paulo encontrou dele. E aí, não importa o que estava acontecendo. Estava tudo bem? Tudo bem, gratidão a Jesus. Estava preso, estava sofrendo os açoites, estava sendo apedrejado, era a hora do testemunho, servindo a Jesus. Ele encontrou o sentido emocional da sua vida. E o que a gente pode fazer aqui na Terra? Nós, criaturas muito mais humanas que Paulo, muito mais pequenas que Paulo. Talvez o primeiro passo seja começar a ver o mundo com os olhos do Espírito. Porque há uma diferença da gente ver o mundo com os olhos materiais e começar a ter uma percepção do mundo com os olhos espirituais, com os olhos da alma. E a gente vai encontrar num livro que é obra basilar para qualquer um que queira conhecer um pouquinho da doutrina espírita, o livro de André Luiz, Nosso Lar, quando no início do livro tem um texto belíssimo, e em determinado momento ele vai colocar esses tópicos que a gente trouxe aqui. Quando ele diz que uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é só um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo é uma aquisição e uma morte é um simples sopro renovador. Como muda a nossa percepção com os olhos da matéria e sob a ótica do espírito. A gente vai percebendo que muitas coisas que a gente vive no cotidiano têm uma importância tão diminuta quando a gente começa a ver aquilo com os olhos do espírito imortal que somos. Muitas aflições que nós carregamos no íntimo da alma, se nós projetamos a nossa visão espiritual sobre esses acontecimentos, elas quase deixam de existir. Porque são pequenos desafios. É o nosso burilamento para esse crescimento para Deus que nós estamos buscando fazer aqui na Terra. O que é a Terra, meus irmãos? É uma escola, é um educandário, mas também é um hospital de almas. Muitas vezes a Terra é um manicômio, e a gente assevera isso porque a gente percebe, mas somos todos nós aqui, almas que estão crescendo para Deus, cada uma no seu ritmo. E nós?
Será que a gente consegue se libertar dessas amarras da terra e começar a ter uma percepção mais espiritual das nossas vidas? Porque para a gente compreender qual é a nossa missão na vida, a gente precisa compreender a vida sob uma ótica mais elevada. A gente não vai descobrir a nossa missão na vida se a gente só visualizar o que a gente está vivendo hoje. A gente precisa ampliar e também projetar o que a gente quer viver no nosso amanhã. Qual é o amanhã que nós estamos desenhando para nós? Então, para nós respondermos aquela pergunta inicial, qual é a nossa missão na vida, a gente precisa ter mais clareza de visão. Mas às vezes essa clareza ela fica mais fácil de ser visualizada quando a gente assiste a uma vida alheia que não é a nossa. E por isso que eu trouxe a história de uma vida que não é a nossa, mas é uma vida com muito significado e que pode nos auxiliar a encontrar as respostas que nós buscamos. O nome dessa vida que nós vamos conversar brevemente é a vida de João Custódio Machado. Na década de 1950, Divaldo Pereira Franco recebeu uma carta com uma caligrafia belíssima, linda. E a carta, que tinha várias páginas, era toda escrita em tinta de caneta verde. E falava coisas belíssimas e contava a história daquele autor da carta, João Custódio Machado. Ao final da carta, João anexou uma foto para que Divaldo pudesse conhecê-lo. Então eu vou contar um pouquinho dessa história. Esse é João Custódio Machado, Joãozinho. Ele nasceu na cidade de Tupaciguara, Minas Gerais. Nessa foto, ele tem 26 anos de idade. E ele conta para Divaldo que ele era espírita e havia se tornado também esperantista. O Esperanto, ele é uma língua universal, criada por Ludwig Lazar Zamenhof, no ano de 1887. Ele era um médico polonês, e a ideia dele é que as pessoas pudessem se comunicar em qualquer parte do mundo. Então ele criou uma língua muito fácil de ser aprendida. Eu tentei, eu não consegui aprender, mas é bem fácil. E as pessoas começaram a se comunicar, então, através do Esperanto. E tem muitos espíritas que se comunicam através do Esperanto. A gente tinha a Ivone do Amaral Pereira, uma médium fabulosa, que ela se comunicava em Esperanto com outros espíritas de outros países. E ele, então, ele se tornou espírita e esperantista. E ele narra, então, para Divaldo que ele, quando nasceu, ele teve um acidente de parto e teve um traumatismo medular, que fez com que ele não tivesse mais os movimentos do corpo. Vocês podem ver que ali ele tem as perninhas todas encolhidas, né? Ele não mexia as perninhas e os bracinhos eles ficavam assim bem juntinhos. Mas ele aprendeu a escrever, tanto que aquela carta que Divaldo recebeu foi escrito pelo próprio punho dele. Aí ele conta que essa pessoa que está do lado dele é a mãezinha, que foi o anjo bom da vida dele. Porque isso é legal a gente ter essa percepção. Mesmo quando a gente vem em situações de provações, vai aparecer um anjo bom em nossa vida. Às vezes está ali no nosso núcleo familiar. Às vezes vai vir em outro momento da nossa existência. Mas esses anjos bons sempre estão pertinhos de nós. E é importante que a gente tenha olhos de ver para que a gente os identifique no nosso caminhar.
Então, como ele tinha essa dificuldade, esse corpo extremamente aleijado, a mãezinha, ela produziu 40 pequenos travesseiros e ela colocava em todas as dobrinhas do corpo dele, porque senão aquilo assava e dava aquilo que a gente chama de escaras. Então, para não acontecer isso, ela botava esses travesseirinhos para que a pele não se tocasse, não ficasse em atrito constante. Só que mesmo assim, ela tinha que fazer mudanças no corpo dele a cada 3 ou 4 horas. Ele não podia ficar na mesma posição. A cada 3, 4 horas ela ia lá e virava ele. Durante o dia e durante a noite. E aí na carta que ele fala com Divaldo, ele ainda comenta: há 26 anos, minha mãe esqueceu o que é dormir. Vejam que coração. Vejam que fantástico isso. Será que ela fazia por quê? Qual é o sentido psicológico dessa criatura? E então ele vai trazendo outras informações. Por exemplo, essa cadeirinha que ele está sentado não é uma cadeira de rodas comum, é uma cadeira de rodas que ele mesmo desenhou e eles fizeram de ferro fundido porque foi a que melhor se acoplou à estrutura física que ele tinha. E então, em determinado momento da vida dele, quando ele estava começando a entrar naquela fase da razão, havia passado já a infância, ele começou a se questionar. Por que ele se encontrava naquela condição? E ele começou a se revoltar com aquela condição. Por que eu, Deus? Por que eu nessa condição? Nós somos 8 filhos. Por que eu estou nessa condição? Os meus irmãos são todos bons. Só eu que sou aleijado. E com aquela indagação constante na mente dele, aquele sofrimento atroz, e aquela vontade de desistir da vida diante dessa condição penosa, numa determinada noite ele se sentiu adormecer e sair do corpo. E ele ficou assustado com aquilo. E então ele começou a ver cenas de uma experiência de vida anterior que ele tivera. E olhem que interessante, ele se viu num corpo perfeito, belo, montado num cavalo, um cavalo lindo, veloz. E ele tinha à cintura uma espada. E então ele começou a ver trechos da sua experiência anterior. E ele se viu com aquela espada em mãos, entrando em aldeias, saqueando casas, aleijando criaturas, matando pessoas. E ele teve um choque. E ele sentia o que ele sentia à época, que era um desejo de fazer cada vez mais. E ele ficou impactado com aquela cena. E então, de repente, ele se viu morrendo naquela encarnação, morrendo no corpo. E retornando à pátria espiritual, sofrendo agora as agruras do mal que havia produzido quando encarnado. E ele tem um choque diante daquela condição também, porque ele vê que muitas vítimas agora se tornaram seus algozes e fazem com que ele sofra padecimentos cruéis. E ele não consegue entender por quanto tempo fica naquela condição, até que ouve uma voz. E essa voz lhe diz: filho, é chegada a hora do resgate. Vamos começar de novo. Você precisa voltar. E precisa agora construir no bem. É chegado o momento de fazer o retorno a Jesus. E então, ele retorna.
não mais com o corpo perfeito. Traz as marcas do mal que causou aos seus irmãos de caminhada. Agora, o aleijado é ele. Não mais cavalga num cavalo feroz, veloz, impetuoso. Agora cavalga naquela cadeira de rodas. Não mais tem a espada nas mãos. Agora ele tem uma caneta verde, uma caneta Bic verde, com a qual ele vai escrever cartas consoladoras. Ele passa a escrever cartas consoladoras e manda essas cartas a todos os locais do Brasil. Ele passa a consolar. Porque ele compreende, ele conhece a doutrina espírita através de Ismael Gomes Braga, entende a doutrina e passa a estudá-la. E aí então passa a servir o propósito do bem. Um fato interessante, a cidade era pequena e quando ele se tornou espírita, aquilo chamou a atenção. Mas ele estava sentadinho na soleira da porta depois de um dia, enfim, de trabalho normal, e passou por ali um bêbado. E o bêbado viu ele naquela condição e ficou impactado. Olhou para ele e disse: nossa, você é mais miserável que eu. Tirou uma nota e deu para ele. E então Joãozinho disse: muito obrigado, vá com Deus. E o bêbado olha para ele e fica impactado e disse: nossa, você disse para mim ir com Deus? Vou te dar mais uma moeda. Nunca ninguém me desejou o bem como você. E deu mais uma nota para ele. E aí Joãozinho sorriu e disse: que Deus siga com você. Ele ficou encantado. E então ele disse: por favor, eu não compreendo. Por que que você é assim e por que que você age assim? E então ele se sentou do lado de Joãozinho e ficaram horas conversando. Qual foi o resultado disso? O homem parou de beber e se tornou o primeiro companheiro espírita da causa do Evangelho em Tupaciguara. Olha que interessante. Os caminhos de Deus são infinitos. Ele fundou e abriu uma livraria espírita. Ele vendia livros espíritas e com os recursos que ele adquiria, ele fazia um trabalho assistencial na cidade de Tupaciguara. Naquela cadeirinha de rodas, que era empurrada por um anão chamado Juventino, que a gente vai ver ele ali nessa fotinho. Esse de pezinho ali era o anão, que levava ele por todos os locais. Ali a gente tem Divaldo, quando ele foi fazer a primeira palestra em Tupaciguara. E foi conhecer então pessoalmente o Joãozinho. E depois da palestra que foi feita lá, no dia seguinte, Joãozinho levou o Divaldo para conhecer alguns dos locais que ele atendia. Foram muitos, mas eu quero trazer apenas 2 aqui para a gente ter a noção do que se transformou João Custódio Machado. Eles fizeram várias visitas na manhã seguinte à palestra do Divaldo, e numa delas eles visitaram um menino de 12 anos. Ele tinha problema nos ossos. Conforme ele se mexia, os ossos quebravam. E daí calcificavam. E ele ficava extremamente deformado e com dores muito atrozes. E então, quando eles chegaram à casa, o Joãozinho, enfim, mostrou para o Divaldo, conversaram, e o menino de 12 anos disse: Divaldo, eu sei por que eu estou assim hoje. Porque, infelizmente, na minha encarnação passada, eu me suicidei. E hoje eu pago essa pena por não ter conservado a vida física na encarnação que eu tinha. Eu me equivoquei, mas eu sei que Deus me ama e eu sei que a vida é justa. Logo, logo eu vou sair deste corpo. Os meus dias aqui na Terra estão findando.
Mas eu saio e depois eu volto, num corpo novo, renovado, mas principalmente com o meu coração renovado. E Divaldo diz que realmente o que tinha acontecido com ele era isso. Em encarnação anterior havia cometido suicídio e tudo que a gente faz para o nosso corpo vai reverberar no corpo seguinte que a gente vai ter. Olha só que interessante. Por isso que a gente precisa valorizar esse corpo que nós temos hoje e já ir pensando para o futuro. Que corpo que a gente quer ganhar emprestado da espiritualidade para que a gente possa desenvolver os nossos compromissos aqui na Terra. E ele ficou muito emocionado e o menino então pediu um passe para Divaldo. E Divaldo disse que colocou as mãos sobre o menino, fez uma oração, mas naquele dia ele viu que ele não conseguiu dar um passe. Ele recebeu um passe de amor. Porque o menino tinha 12 anos, mas tinha o entendimento de uma criatura de 60 anos de experiência. E aí a gente entende que às vezes ter idade no corpo não significa ter maturidade de viver a vida de uma forma mais dinâmica, mais contundente, mais espiritual. E o outro que eles visitaram em seguida era o seu Antônio. E o seu Antônio tinha uma história muito curiosa, porque ele era um matador de aluguel. E ele tinha ido para Tupaciguara para matar uma pessoa da localidade. Agora vejam os caminhos da vida. Ele se postou à porta do lar onde aquele que ele deveria matar se encontrava, só que por um descuido ele escorregou, bateu a cabeça, bateu a coluna, sofreu um trauma gravíssimo e foi parar no hospital. Não saiu mais, entrou em coma e depois que se recuperou do coma ficou paraplégico. O que eles iam fazer na cidade com aquele homem? Todos sabiam que ele era um matador de aluguel? Joãozinho, então, construiu um lugarzinho para que ele pudesse ali ficar. E ele pagava com os recursos dele alguém, porque ele também não tinha condições de fazê-lo, ele também tinha dificuldades físicas, para que essa pessoa cuidasse desse homem. E conversando com ele, Divaldo ficou surpreso, porque o seu Antônio dizia: graças a Deus que eu estou aqui nessa prisão física. Hoje eu começo a pagar os erros que eu cometi. Ainda nessa encarnação, Deus me deu a oportunidade de começar a me recuperar aqui, agora. E quem o orientava? Joãozinho, que ia diariamente lá, fazia o evangelho no lar, ensinava a doutrina espírita para ele, que fez com que ele compreendesse que o mal que ele havia gerado estava retornando a ele. Porque existe uma lei, que é a lei de ação e reação. O que eu entrego, eu vou receber em seguida. Depois de alguns anos, Joãozinho passou por um período de lepra. Ele ficou 2 anos vitimado pela doença. Mas, por incrível que pareça, depois de 2 anos ele sarou. E nesse período que ele teve lepra, então ele não podia mais fazer as visitas que ele fazia, não podia mais fazer o evangelho no lar com os assistidos, não podia mais ensinar a doutrina espírita. Mas ele continuava fazendo as cartas consoladoras. Não sei se vocês lembram quando a gente trouxe aqui a história de Amazonas Hércules, que fazia o mesmo, né? Quando ele estava lá com lepra, ranceniano, e não deixava de escrever as cartas consoladoras, apesar da sua dor. E aí, depois que ele se curou da lepra, olha só, Joãozinho, aquele da cadeira, fundou a Escola Esperança, lá em Tupaciguara. Porque ele dizia: eu vou voltar num corpo saudável e eu vou trabalhar nessa escola. Então, com a ajuda
do Divaldo, com a ajuda também do município, eles conseguiram fazer a fundação da Escola Esperança. E então, ele desencarnou, no ano de 1960, vitimado por uma gripe. Alguns meses depois, Divaldo encontra-se em casa e eis que ele vê uma visão. Um homem, belo, jovem, adentrando nos seus aposentos, com um sorriso belíssimo e os olhos grandes. E aquele jovem diz: Divaldo, me reconhece? E o Divaldo olha assim: Joãozinho, sou eu. Já estou de pé. Voltei a caminhar. Este corpo era aquele que me representava na encarnação passada. Olha que coisa linda! Morrer não é terminar, morrer é continuar, porque vida é vida sempre, no corpo ou fora do corpo. Passaram-se mais alguns anos e Divaldo estava em Uberaba com Chico Xavier. E lá, Joãozinho então traz uma mensagem repleta de ternura, carinho e amor dedicada a Divaldo. E então, no ano de 1970, Divaldo volta a Tupaciguara e faz uma palestra lá. E ele vai ficar na casa de uma das irmãs de Joãozinho, que havia casado e havia tido um filho. E eles estavam na sala, 8 pessoas, e de repente vem um menininho de 4 anos, Manuel, correndo pela sala. Divaldo, Divaldo! Bota as mãozinhas gordas no joelho do Divaldo e diz: Divaldo, você me reconhece? E ele diz: claro, você é o filhinho, o Manuel. Não, Divaldo, sou eu, o Joãozinho. Eu não falei para você que eu voltava? E o Divaldo olha para ele e pensa assim: será que isso não é coisa da família? E aí a mãe ralha com o pequeno: Manuel, pare com essas coisas, eu já te falei para não falar essas coisas. Mamãe, eu sou o Joãozinho. E então Divaldo se aproxima do pequeno e lembra de um dia, quando o Joãozinho estava com lepra, que ele foi visitá-lo lá em Tupaciguara. E lá numa conversa íntima, fraternal, amorosa, ele fez uma pergunta a João e disse: João, qual é o maior medo, a maior tristeza da tua vida? É a doença? É a lepra? E Joãozinho disse naquela oportunidade: a minha maior dor, a minha maior tristeza é não ser amado. Porque as pessoas gostam de mim, têm afetividade. Mas eu tenho certeza que nessa vida eu nunca serei amado por uma mulher. Eu não terei uma relação afetiva. E a minha maior dor é essa. Então, trazendo para si, para pertinho de si, o pequeno, ele pede: João, qual é a tua maior dor? Qual é a tua maior tristeza? E o pequenininho diz: não ser amado. Vejam que coisa linda. Morrer e voltar. Esse é o caminho de todos nós. Só que a gente precisa sempre querer voltar melhor. Então, em termos gerais, qual é a nossa missão na vida? Voltamos lá para a flor. Florescer onde nós estamos plantados. Joãozinho estava plantado numa cadeira de rodas e floresceu, porque essa é a missão nossa. A gente está aqui para florescer, para andar como filhos da luz. Joãozinho andou como filho da luz. Iluminou, esclareceu, consolou, levou alegria. E ele encontrou o sentido emocional de viver. Nós, qual é o sentido emocional da nossa vida?
E para a gente entender ou buscar dentro de nós aquilo que vai nos direcionar de uma maneira muito particular, muito especial, eu deixo como sugestão de leitura esses 3 livros, essas 3 obras que estão aqui na nossa conversa de hoje. Nosso Lar, Vinha de Luz e A Psicologia da Gratidão. Porque esse caminho agora, quem tem que fazer somos nós. Como que a gente vai chegar nesses tópicos? Como que a gente vai atingir? Mas a gente pode. Vamos orar? Então nós agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos aos companheiros que estão sempre conosco nas atividades da nossa casa espírita e pedimos a eles que possam, junto de nós, neste momento de oração e passe, que possamos juntos aproveitar as energias que encontram-se nesse ambiente e que essas energias possam acalentar o nosso campo íntimo, o campo das nossas emoções, o nosso campo mental, para que essa chuva de bênçãos possa realmente impregnar-se no nosso físico e no nosso espírito. E que essas boas energias que equilibram o nosso ser possam também ser direcionadas, divididas, compartilhadas com todos aqueles que amamos e que não estão junto de nós. Nossos familiares, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que já se encontram no plano espiritual, nossos afetos, que recebam da mesma forma que nós, vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio e de luz. E pedimos a Jesus, que é o amigo incomparável de nossas vidas, que possa projetar o seu olhar amoroso sobre cada um de nós e que possa nos auxiliar a encontrarmos esse sentido emocional das nossas vidas, essa diretriz segura que vai nos garantir um caminhar aqui na Terra com retidão, com serenidade, com equilíbrio, com assertividade e com paz. Que possa, Jesus, as tuas mãos amigas, nos conduzirem nesses caminhos da vida e que nós possamos aproveitar a tua doce presença junto de nós para continuarmos buscando crescer e aprender cada vez mais do teu evangelho, da tua conduta, daquilo que tu representas para cada um de nós. Te pedimos, Jesus, abençoa-nos, acolhe-nos, conforta-nos e permite-nos, Senhor, que hoje, quando fizermos o descanso necessário, possamos ser conduzidos às paragens de luz na espiritualidade maior, para lá prosseguirmos, ouvindo um pouquinho mais da tua doce mensagem e tentando encontrar dentro de nós qual é o sentido da nossa vida, qual é a nossa missão, a que fomos chamados. Fica conosco, Jesus, é o que te pedimos e é também pelo que já te agradecemos. Que a tua luz, que a tua paz siga conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, bom retorno e até quarta-feira da semana que vem, se Deus quiser e acho que Ele quer.